Olá! Vamos seguir com a nossa aula de Educação Física. Eu, professora Dulcileia, estou aqui hoje com a nossa 15ª aula de Educação Física. Então vamos lá, primeira série do ensino médio. Vamos seguir com o nosso conteúdo de hoje. E hoje nós vamos falar de avaliação física. Quando você foi fazer atividade física, você já procurou se inteirar e fazer uma avaliação física? Então, o nosso assunto da aula de hoje é sobre isso. E aqui a gente já começa com um conceito, né? O que é uma atividade física? O que é uma avaliação física? Então, a avaliação física são testes antropométricos e ergométricos, que são o quê? Testes de medida e composição corporal, que identificam o estado atual de condicionamento físico, seja ele muscular, cardiorrespiratório ou de gordura, que é o nosso percentual de gordura. E é justamente um exame completo do seu estado físico, é saber se você está em condições de fazer uma atividade física ou não. A avaliação física, ela serve para você mensurar e na realidade, medir o seu condicionamento, as suas capacidades físicas, as suas aptidões biológicas e fisiológicas e detectar alguma doença pré-existente. Na realidade, com uma simples avaliação física, é possível detectar pequenos sinais de um problema de saúde seu, tá? Que às vezes você nem tinha observado que teria. Ela serve também como uma ferramenta, tá? E não somente na hora que você vai iniciar uma atividade física, mas também quando você já está fazendo. Então, às vezes eu inicio, faço uma avaliação física e no percorrer do tempo que eu estou na minha prática de atividade, é importante que eu também refaça essa avaliação, porque daí eu vou conseguir saber se eu tive uma evolução, se eu não tive, se eu tenho que fazer alterações no meu trabalho. Os testes avaliativos, olha lá, devem ser realizados periodicamente e sempre comparados ao anterior para nós avaliarmos melhorias e perdas. Além da avaliação física, estabelecer as metas que você quer alcançar, ela também proporciona uma mensuração correta dos resultados, permitindo mudanças caso necessário. Então, eu fui lá, avaliei e verifiquei que eu não tive nenhum avanço, preciso rever o trabalho que está sendo passado para mim e aí iniciar um trabalho diferente com outros estímulos. Além de mostrar as limitações físicas, a avaliação física garante a personalização. Por quê? Porque ao você fazer a avaliação, você vai saber das suas limitações e o trabalho vai poder ser prescrito para você. Então, não tem um trabalho igual para todos. E aqui eu trago já uma questão sobre isso que a gente acabou de falar, né? Que é sobre a importância da avaliação física. Então, aqui eu peço que você identifique quais desses itens contempla a questão de por que a avaliação, fazer uma avaliação física é importante. Então, vocês têm um tempinho para ler os itens e procurar identificar qual a alternativa correta. E já a gente volta para a nossa correção.
E aí, encontraram a alternativa correta? Vamos então encontrar a alternativa que contempla a importância de se fazer uma avaliação física? Respondeu a alternativa C. Isso mesmo, né, gente? Ó, deve ser realizada não só no início dos treinamentos, mas periodicamente, o que permite acompanhar a evolução e as eventuais mudanças de treinamento. Tá? Então, um dos itens importantes, além de você saber também como você está, quais são as suas condições, também vai poder te dar um acompanhamento melhor de toda essa prática que você está fazendo. Bom, quando eu vou fazer uma avaliação física, como eu vou saber se ela foi bem feita ou não? Então, aqui eu coloquei alguns itens que são importantes você verificar no momento de uma avaliação física. Então, ela deve conter informações pessoais, mensurar ou medir a sua força e resistência, capacidade cardiorrespiratória, que é, né, a sua resistência do pulmão, nossos pulmões ali, as medidas corpóreas, que a gente já vai ver cada item desse, tá? Peso e altura, a nossa postura e também a sua flexibilidade. Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens, para que você possa saber depois identificar de uma maneira melhor. Então, aqui a gente tem o primeiro, que é a anamnésia, que é por meio dela que a gente consegue obter as informações pessoais. Então, o instrutor ele vai fazer perguntas para você, sua alimentação, horário de sono, se você faz ou se você já fez atividade física, se você tem algum problema de saúde. Tá? Então, é importante e é uma das primeiras que é feita. As medidas antropométricas e composição corporal, que são as medidas no nosso corpo mesmo, tá, gente? Então, olha lá, ó, ela indica a composição corporal do indivíduo e ela pode ser feita de várias maneiras. A gente pode fazer pelo IMC, que a gente usa o peso e a altura. Então, você tem que ir lá medir o peso e a altura e tem até um cálculo que é feito. Então, você pega o seu peso dividido pela a sua altura ao quadrado. Vai dar um valor ali. Existe uma tabela e nessa tabela você já consegue verificar se você está com o seu peso normal, se você está acima do peso ou se você está abaixo do peso. Outra maneira também, ó, pra gente, aqui, ó, eu trouxe como que eu posso verificar. Então, aqui nós temos uma imagem de uma balança, né? E aqui do estadiômetro, que vai medir a sua altura. Mas ela pode ser feita também, gente, com uma simples fita métrica, que você coloca na parede e se posiciona e você consegue também verificar a sua altura. As circunferências, que a gente vai medir as circunferências de algumas regiões do nosso corpo, braço, coxa, cintura, quadril, tá? Então aqui tem uma imagem, né? E aqui está usando, nessa imagem mostra uma fita métrica normal. Mas numa avaliação física, os profissionais eles usam uma fita métrica bem fininha, tá? Que é mais fácil para aderir no corpo, para poder fazer a medição. Mas nada impede de que se use a fita métrica. As dobras cutâneas, que são as regiões que a gente consegue detectar aonde que a gente tem um pouco mais percentual de gordura. Já eu vou falar sobre um outro aparelho e eu vou explicar um pouquinho mais por que é importante essa avaliação de dobras cutâneas. Essa dobra cutânea é utilizada o adipômetro ou tem um outro nome também que é plicômetro, tá? Então que parece um alicatezinho que ele verifica qual o seu percentual de gordura em algumas regiões do seu corpo, não é num todo, tá? É muito interessante fazer esse exame. O ergoespirometria ou teste cardiológico é aquele que é o teste de esforço, que você vai numa esteira, é colocado, aqui tem uma imagem, ó, é colocado um eletrodo, vários eletrodos, e consegue verificar
a sua pressão arterial, o seu batimento cardíaco também, durante o esforço. E também até o VO2, que é a quantidade de oxigênio. Então, é bem interessante, mas é um teste que é feito pessoas em atletas, costumam fazer mais esse tipo de exame. A bioimpedância, que ela tem como objetivo também, ela é como se ela fizesse uma leitura do seu corpo. Você, por meio desse exame, você consegue verificar o seu basal, tá? Como que é quando você está em atividade, a quanto que vai em atividade, batidas do coração, o percentual de gordura, só que o percentual de gordura, ele dá um total. Então, ele dá lá que você está com 20% de gordura, o percentual seu de gordura é 20%, mas ele dá no todo. Se você faz aquele exame anterior que eu mostrei para vocês, que é o de dobra cutânea, você consegue saber aonde estão essas gorduras a mais que você está no seu corpo. Então, por isso que é importante nós associarmos esses dois exames, né? A bioimpedância, que faz essa varredura toda, essa leitura toda do seu corpo, e a dobra cutânea também. Aqui, ó, essa são dos do bioimpedância que são de última geração, tá? Mas existe um simples, que você só coloca eletrodos na ponta dos dedos, lá nos pés, e consegue fazer a mesma leitura do corpo, tá? Essa é uma das últimas máquinas que surgiram. E a avaliação postural, que é assim, a pessoa, é um quadro que a pessoa fica na frente e consegue verificar que desvios posturais você tem. Se você tem lordose, se você tem cifose, né? Que é postural, que é importante porque muitas vezes no seu trabalho lá que você vai fazer, com exercícios também pode te ajudar. Então, aqui eu tenho a imagem, ó, tá? Ó, de alguns desvios posturais. E aqui aquele quadro que eu falei. Então, a pessoa fica na frente do quadro, como ele tem linhas quadriculadas, é possível observar os desvios. Avaliação neuromotora, tá? Que são movimentos, ó. São exercícios motores, como flexões e abdominais, que é possível perceber a flexibilidade, a força e a resistência muscular. Esses exercícios são alguns, não é um exercício só. Então, um deles é a dinanometria, que é um aparelhinho que mede a sua força estática, parado. Então, aqui eu tenho uma imagem desse aparelho, ó. Então, esse aqui está no chão e você puxa e ele consegue medir a força que você usou para subir a máquina. E aqui tem um que é manual, ó. Você só aperta e você consegue detectar a força. O teste de flexibilidade, que eu acho que muitos de vocês já devem ter feito lá no colégio de vocês, usando o banco de Wells. O banco de Wells é esse aqui, ó. Quem de vocês já fez lá na escola, né? Então, você vai sentar e você faz um movimento de alongamento, levando as suas mãos aqui e é medido qual a sua amplitude. Então, quanto que você conseguiu de amplitude de movimento. Aqui é um banco de Wells mais chique, vamos se dizer, porque na escola eu acho que vocês já usaram mais esse, que é o que a gente usa normalmente para fazer avaliação física nos alunos. O teste neuromuscular, que é o teste de resistência, que é assim, você tem 1 minuto para executar alguns exercícios. Pode ser o polichinelo, pode ser os abdominais, tem flexões. Você consegue detectar, verificar a questão da resistência do músculo, né? Quanto tempo o seu músculo consegue trabalhar, tá? Antes de chegar à exaustão.
O teste de eletrocardiografia, que é o teste do coração, né? Aquele que a gente coloca os eletrodos ali e ele vai verificar o ritmo, o seu ritmo cardíaco, né? Consegue-se nesse exame saber até se você tem uma arritmia, que é a batida do coração não muito regular. Então aqui eu tenho uma imagem, né, de como a gente vê quando sai, já realizado o exame, e aqui os eletrodos que são colocados para poder verificar e realizar esse exame. E a avaliação nutricional. Então, essa avaliação nutricional, você consegue, você vai especificar qual a sua alimentação e se ela está em muita quantidade ou se ela está em pouca qualidade. Isso também é importante. E aqui, pessoal, eu trago uma outra questão para a gente resolver, né? Então, eu falo os itens que de uma boa alimentação deve considerar. Então, aqui eu falo os aspectos pessoais, as condições de saúde alimentares, a composição corporal do aluno, né? E que a avaliação feita para medir a composição corporal do praticante requer alguns equipamentos. Então, para eu fazer uma avaliação física, é necessário alguns equipamentos. E aqui eu coloco algumas alternativas, porque eu peço que você procure identificar qual alternativa que contempla os instrumentos de avaliação. Então, a gente viu lá atrás, né, gente, alguns instrumentos que são utilizados para a gente fazer avaliação física, seja ela medindo composição corpórea, vendo o nosso coração, vendo a nossa alimentação, fazendo perguntas. Quais são esses instrumentos? Então, você tem alguns minutinhos para você ver qual a alternativa correta e a gente já volta para fazer a correção.
Então, pessoal, quais são os instrumentos que nós utilizamos para medir e para aferir a nossa composição corporal? Então, qual a alternativa correta que você colocou lá? Alternativa A? Isso mesmo, né, gente? Ó, balança, trena, bioimpedância, estadiômetro e adipômetro. Lembra lá do adipômetro que verifica as nossas dobras cutâneas. E aqui a gente vai passar para a nossa segunda parte da aula, que é a nossa tão esperada parte prática da aula. E hoje eu trouxe um tema, tipo de ginástica um pouquinho diferente. Nós vamos fazer a prática da eutonia. Lembra que eu pedi na aula passada que vocês pegassem algumas bolinhas, ou conseguisse uma bolinha, ou um cabo de vassoura? Agora que a gente vai utilizar. Então, você tem um tempinho agora para você pegar esse material. Então, lembre lá, uma bolinha, pode ser uma bola de meia, pode ser uma bola de tênis. Pega lá a vassoura da sua mãe, desenrosca e traz o cabo de vassoura para a gente fazer a nossa prática. A prática de eutonia, ela consiste na sensação dos movimentos. Tá? Então, você faz os movimentos procurando estar atento às sensações que esse movimento está te trazendo. E ela tem como benefício auxiliar na sua percepção e na sua consciência corporal. Então, espero que vocês gostem. Então, já a gente volta já com o vídeo da nossa prática. Até lá! Seja bem-vindo para a nossa aula prática. Vamos iniciar? Então, não vale ficar parado aí, tá? Então, vamos levantar, acha o teu espaço lá e vamos começar a nossa atividade. Estou aqui, ó, com o material que eu havia pedido, as bolinhas, tá? Eu vou usar a bolinha de tênis, mas ela vai ser depois, então eu vou deixar aqui do lado, no cantinho, próximo a mim, para que eu possa pegá-la. A gente vai iniciar a atividade com um bastão. Eu estou usando aqui, ó, o cabo de vassoura da minha casa. Poderia ser um cano, poderia ser até um bambu, que é um material usado na eutonia, tá certo? Então, nós vamos iniciar a nossa aula. Eu vou colocar o bastão aqui no chão, porque nós vamos iniciar com ele aqui no chão. Então, o nosso primeiro contato com o bastão será feito com os nossos pés, tá? Então, coloque a ponta dos seus pés, dos seus dedos ali, ó, no bastão e vamos agarrar o bastão com os dedos, como se os nossos dedos dos pés fossem os nossos dedos das mãos. Então, segure, agarre o bastão com os dedos, aperte, traz concentração. Isso. Agora, você vai devagar, tá? Tentar fazer, ó, o bastão avançar e ir para trás, ó. Vou para frente com os dedos, ó, o calcanhar fixo no chão, ó. Eu vou avançar. Gente, é um movimento lento, bem lento. Mas fique atento às sensações. Isso, mais uma vez. Isso. Agora, nós vamos nos sentir na posição em pé. Vamos colocar o nosso meio do pé ali, ó, no bastão. E sinta. Sinta a pressão que vem lá dos seus pés. Como que o bastão está pressionando os seus pés? Procure suavemente caminhar sobre o bastão. Vai até o calcanhar ali, ó. Traz a percepção dos apoios do bastão. Isso. Percebe como que você está pisando no bastão, distribuindo o seu peso do corpo nele. Perceba as regiões dos seus pés que sentem a maior pressão, maior contato
passos entre os ossos e vai caminhando. Cai um pouquinho no meio dos seus pés ali, naquela parte do arco do nosso pé. Sinta a pressão. E agora, lentamente, se retire do bastão. Saia do bastão e sinta como ficaram os seus pés sem essa pressão. Qual a sensação que você tem? Como que ela te chega? Ou você ainda tem essa sensação de pressão, mesmo estando fora do bastão? Se conecte. Agora é hora de sentir. Com cuidado, a gente vai agachando, vai segurar o bastão, colocar o bastão aqui na nossa frente, pernas afastadas, joelhos um pouquinho flexionados para tirar a pressão da nossa coluna. E a gente vai descer o bastão com o braço bem estendido, ó. A gente vai descer e vai elevar, sentindo, estando atento, vai bem lá atrás. Fique atento a todos os sinais que o seu corpo percebe. Ali em cima, veja o que esse movimento está lhe trazendo. Fazemos mais um movimento embaixo e finalizamos aqui na nossa frente. Agora, nós estamos fazendo um giro lateral do nosso tronco, ó. Atrás, ó. Uma pequena torção da nossa coluna e o nosso calcanhar sai ligeiramente do chão. Isso. Sinta o movimento. Fique atento aos espaços. Olha, que essa pequena torção vai dando. Que espaços você vai ganhando entre as vértebras. Paramos aqui na frente. E agora nós vamos fazer a junção dos dois movimentos. Descemos. Subimos. Voltamos no centro, vai para um lado e vai para o outro. Fazemos mais um ciclo. Lateral. E agora você vai fazer um movimento que você sentir vontade, que o seu corpo estiver lhe pedindo, que você estiver sentindo necessidade. Você cria o seu movimento. Isso. Faça mais um ciclo. Respire. Sinta como o seu corpo está se percebendo com essa movimentação. Traz o bastão aqui para frente. Relaxa. Traz os seus pés aqui junto ao seu corpo. Coloca agora o seu bastão aqui do ladinho. E nós vamos pegar a nossa bolinha e vamos nos sentar. Isso. Pés, pernas juntas, aqui. E a nossa sensação, a nossa ideia central aqui é trabalhar o tato, tá? Sentidos. Então vai girando a bolinha de uma mão, gira para outra. Isso.
E agora vai fazendo a bolinha percorrer todo o seu corpo. Fique atento às sensações. Como está para você fazer esse movimento? Tá fácil? Tá difícil? Tá apressado? Segure, troque de mão, use tanto a direita como a esquerda. Lentamente afaste suas pernas lá na frente e afaste. E você vai fazer o mesmo movimento, ó, passando a bolinha entre as pernas, passa lá, agora usa a outra mão, vai atrás do seu corpo e vai, isso, muito bom. Vai se percebendo, vai sentindo, traz a bolinha lá no meio aqui e vai pra frente, caminha, caminha, volta, caminha, relaxa. Vai voltando e fecha suas pernas, descansa. Bem, terminamos aqui a nossa prática. Espero realmente que tenha gostado. Mas a nossa aula, ela não acaba aqui. Vocês terão um tempinho e nós já voltamos. E aí, pessoal, gostaram da prática? Diferente, né? Mas é bem gostoso de fazer. Durante todas essas nossas aulas, nós tivemos algumas práticas. Nós tivemos a prática do CrossFit, nós tivemos aquela atividade que nós fizemos de frequência cardíaca, nós tivemos também uma aula de Pilates, que a gente fez Pilates, a nossa aula de Yoga, um pouquinho, uma pinceladinha da iotonia. Então, nesse momento que vocês estão em casa, que vocês não estão podendo sair, pesquise lá, vá buscar nas nossas aulas, procure uma dessas atividades que você gostou, que você se identificou e procure realizar, tá? Não realize só na nossa aula, mas faça durante a semana, escolha lá um tema, tá? E a intenção é sempre essa, trazer o máximo de atividades para que você se identifique com alguma delas e aí, quem sabe, comece a praticá-la, tá? Então, a gente finaliza aqui a nossa parte de avaliação física. A aula que vem, o nosso tema é musculação e nós vamos seguir com o nosso assunto de ginástica de condicionamento. Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.